Gênesis 28 diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque, e a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva e ela é eficaz. Ela é eficaz porque ela surte um efeito, ela surte um resultado, ela não volta vazia. Eu creio que esta palavra, meu Deus, vai alcançar não somente quem está aqui, mas também quem está na sua casa ouvindo pela internet. Teu Espírito Santo, ó Deus, leve essa palavra até esse coração que precisa ser quebrantado. Ó Deus, que a nossa mente, que a nossa atenção esteja totalmente voltada para Ti neste momento. Que nenhum outro pensamento transite nos nossos pensamentos, a não ser, ó Deus, o pensamento de ouvir atentamente a voz do Senhor. Porque a Tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, quantos creem que verdadeiramente esse ano é um ano de portas abertas? Deixa eu ver. Algumas pessoas. Eu vou perguntar de novo. Quantos creem que verdadeiramente esse é um ano de portas abertas? Nós não estamos brincando com isso. Nós não estamos brincando de palavras bonitas. Não, nós estamos profetizando e declarando verdadeiramente que portas que não foram abertas em outro momento serão abertas esse ano. O Kairos de Deus vai se encontrar com o nosso Cronos, e o haja de Deus vai acontecer. Eu posso ouvir um glória ao Senhor. Ontem eu estava conversando com uma irmã: pastor, eu preciso dar o meu testemunho, porque eu passei para uma vaga que 432 pessoas concorriam e eu consegui. Falei: irmã, você só precisava de uma vaga e essa vaga era sua. Isso é porta aberta ou não é, meus irmãos? Eu falei: olha, estamos vivendo o ano das portas abertas. Coisas extraordinárias vão acontecer esse ano. Diga para o irmão que está ao teu lado e pergunta: você está preparado? Fala para ele. Quantos querem viver essa experiência aqui? Diga a glória a Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer hoje, muito poderoso. Um princípio que você precisa gravar no seu coração e levar para toda a sua vida. Se nós quisermos viver experiências de portas abertas e verdadeiramente viver essa palavra, a gente tem que entender um princípio: a porta está na casa. Diga: a porta está na casa. Fale para 3 pessoas para ela não esquecer: a porta está na casa. Fala: a porta está na casa. Se você quiser encontrar a porta, você precisa estar na casa.
Se você quer passar pela porta, você tem que encontrar a casa, porque a porta está na casa. Amém? E é isso exatamente que narra essa história que nós lemos agora. Jacó tem uma experiência com Deus num deserto. Deus apresenta-se para Jacó e fala: eu sou o Deus do teu pai Abraão, e agora eu falo contigo. E ele tem uma experiência com Deus, e no final daquela experiência ele vai dizer: quão terrível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. A primeira vez que aparece essa expressão, casa de Deus, na Bíblia, é quando Jacó tem essa experiência com Deus. Amém? E quando nós falamos de experiência com Deus, Abraão, Isaque e Jacó falam da nossa caminhada de fé, fala da nossa experiência com Deus. Jacó teve uma experiência com Deus nesse momento, e foi uma experiência com a casa de Deus, a porta dos céus. Amém, meus irmãos? Ele dormiu no meio do deserto, ele viu de repente uma escada que ligava a terra e o céu, anjos subindo e descendo. Ele viu o Senhor, ele viu maravilhas de Deus, ele ouviu a voz, e no final ele falou: é a casa de Deus. Então ele teve uma experiência com a casa. Então a experiência de Jacó é a nossa experiência. Mas antes dele ter a experiência com a casa, Abraão também teve experiência com Deus. Amém? Até porque o nosso Deus, né, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando ele fala para Jacó: Jacó, eu sou o Deus do teu pai Abraão. E a experiência de Abraão fala da nossa experiência de fé. Lembra? Porque Abraão, ele ouviu Deus chamá-lo e falar: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão prontamente disse: ok, Senhor, eu vou sair. Pela fé ele saiu para um lugar para onde ele não sabia onde ia, para viver o que ele não saberia o que ia viver, mas ele simplesmente creu em Deus. Amém? Isso fala da nossa experiência de fé quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Quando você entregou seu coração para Cristo, quando você entregou sua vida para o Senhor, você simplesmente disse: sim, Senhor, eu quero. Você não sabia o que ia vir pela frente, mas você simplesmente aceitou pela fé. E pela fé nós descansamos em Deus, que pode fazer todas as coisas. Abraão creu, descansou e viveu o milagre na sua vida. Amém? Então é a nossa primeira experiência. A segunda experiência é a experiência de Isaque. E a experiência de Isaque, que era o filho da promessa, qual era a experiência dele? Simplesmente crer que ele era herdeiro das promessas do pai. Abraão não escolheu nem a sua esposa. Até a sua esposa foi escolhida pelo seu... Isaque não escolheu nem a sua esposa. Até a sua esposa foi escolhida pelo seu pai Abraão. Tudo que Isaque viveu, ele simplesmente recebeu como herança do seu pai. Quem está compreendendo até aqui? Isso fala da nossa segunda experiência. Porque se na primeira experiência eu dou um passo de fé, na minha caminhada eu creio que eu sou herdeiro de todas as promessas do pai. Eu creio que tudo que eu tenho foi o pai que me deu. Se Abraão era o pai de Isaque, o nosso Deus é o nosso pai, simplesmente recebemos toda a herança. Quem crê nisso? Mas a terceira experiência é a experiência de Jacó. E a experiência de Jacó é a experiência da transformação. Diga transformação. Porque Jacó é marcado por aquela experiência que ele teve com Deus, onde ele teve o seu nome mudado. Lembra disso? Ele se chamava Jacó, mas quando ele encontra com Deus, o nome dele muda para Israel. E ele conclui: porque eu tive encontro com Deus e a minha vida foi transformada. Então Jacó fala da nossa experiência de transformação. Ou seja, eu entrego a minha vida para Jesus como o pai Abraão entregou para Deus crendo. Eu caminho a minha vida crendo que eu sou herdeiro das promessas do pai, como Isaque creu nas promessas do pai Abraão. Mas eu também agora vivo uma vida de transformação, porque eu sou agora transformado. O Espírito Santo agora vai operar na minha vida o milagre da transformação. Ele vai me transformar de Jacó em Israel. Agora, sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia, em Gênesis,
vai falar mais de Jacó do que de Abraão e que de Isaac. A maior parte do Gênesis é falando de Jacó. Sabe o que significa isso? Que essa transformação que nós estamos vivendo e nós estamos passando diariamente vai durar a nossa vida inteira. Amém? Então você está sendo transformado de glória em glória e de vitória em vitória. Você não foi ainda totalmente transformado, você está sendo transformado. Amém? Então a experiência de Jacó é uma experiência de transformação. E essa transformação vai durar a vida inteira. Por isso que a história de Jacó no Gênesis é maior do que Abraão e de Isaac. Amém? E a experiência de transformação que Jacó viveu tem a ver com a casa de Deus. Com a casa de Deus. Porque nós estamos aqui como igreja, domingo após domingo, evento, encontro após encontro, oportunidade após oportunidade, tendo uma experiência com a casa de Deus. E é nessa experiência com a casa de Deus que nós somos transformados. Diga, transformados. A porta está na casa. Diga, a porta está na casa. Quantos querem viver portas abertas? Quantos querem viver experiências de portas abertas? Precisa estar na casa de Deus. Precisa se envolver com a casa de Deus. Porque esse texto que nós lemos vai falar sobre isso. Ele sonhou, no versículo 12, ele viu uma escada que o topo atingia os céus. Anjos subiam e desciam por ela. E perto dele estava o Senhor, nessa casa. E ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. A terra que agora estás deitado, eu vou dar a você e a sua descendência. Vou te guardar, vou te proteger, eu vou ser contigo, por onde quer que você for, não vou te desamparar. Aí Jacó desperta do sono. E ele fala: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Irmãos, Deus está aqui. Você não tem que estar aqui para olhar para mim e só me ver. Você tem que entender que em todo esse ambiente profético há a presença de Deus. Porque muitas pessoas olham para o pastor e olham para o ambiente, olham para tudo com os olhos naturais. E não sabem que Deus está aqui. Não tem a reverência e o temor da presença de Deus e que nesse momento é Ele que está usando a minha boca para falar com você. Quem tem temor e reconhece a presença de Deus nesse lugar, vai falar: esse lugar não é um lugar comum. Essa palavra não é uma palavra de qualquer pessoa. Eu estou na casa de Deus que tem uma porta. Eu estou na presença de Deus e Deus está falando comigo. Quem está aqui com esse coração, com esse entendimento, com esse temor, sai abençoado, sai cheio. Agora quem vem para cá com outro motivo, com outra motivação, ou sabe lá por quê, ou vem para observar, ou vem para ver detalhes, ou vem para qualquer coisa, sai vazio. Porque esse lugar é casa de Deus. Esse lugar é casa de Deus. Aqui é casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Diga glória a Deus por isso, meus irmãos. E a casa de Deus é a igreja. Diga, a casa de Deus é a igreja. Amém? A casa de Deus é a igreja. E a porta dos céus, a porta está na casa. Na casa. Você sabe uma coisa? Muitas pessoas ainda não entenderam o porquê nós temos que envolver com a casa. Sabia disso, não? Ainda não atribuem valor à casa. Ainda não atribuem valor à igreja. A tudo que a igreja faz, a tudo que a igreja é, a tudo que a igreja e a casa de Deus representa. A tudo que as experiências que nós temos com esta casa nos proporciona. Se você saiu da sua casa hoje e veio para cá participar de um culto, oferecer um culto a Deus, receber uma palavra, você está tendo uma experiência com a casa de Deus. Porque você valoriza, sim ou não, essa experiência. Porque você valoriza esse lugar. Porque você e eu valorizamos essa casa. Agora você sabia que se fôssemos fazer uma pesquisa, preste atenção no que eu vou te falar. Se fôssemos fazer uma pesquisa com todas as pessoas que frequentam todas as igrejas,
inclusive a nossa, inclusive esta igreja, de 100% de todos os irmãos, presta atenção agora nessa matemática, de 100% de todos os frequentadores da igreja e aqueles que se dizem membros do corpo de Cristo, que é a igreja, dos 100%, escute só, 70%, eu vou dizer, 70% participam apenas dessa experiência domingo à noite. Eu vou repetir, 70% dos 100, ou seja, cada 100 pessoas, 70 pessoas participam do culto ou da igreja somente domingo, ou seja, elas só vão domingo, os chamados crentes domingueiros. Alguém já ouviu falar nessa expressão? São as pessoas que participam da casa de Deus, se envolvem com a casa de Deus, pelo menos aos domingos. 70%, a maioria, gente, é a maioria, só pode frequentar domingo, ou porque não entenderam a importância de estar em outros momentos, ou porque não tem tempo, ou porque não conseguem. Tem gente, por exemplo, hoje que falou assim, não vou na igreja hoje não. Nem hoje vieram, mas há aqueles que vieram. Você está aqui, amém ou não? 30% das pessoas, 30%, gente, conseguem frequentar domingo à noite e frequentar a célula terça-feira. O que é a célula? É a experiência com a casa de Deus, é a comunhão com os irmãos. 30%, quer dizer, num universo de 100 pessoas, 30 pessoas conseguem participar 2 vezes na semana, vai diminuindo. Mas a igreja também tem atividade quinta-feira, que é um culto. Sabe quantos por cento participam domingo na célula e no culto de quinta? 15%. Quem está percebendo que está diminuindo? Quanto maior a quantidade de atividades, diminui a quantidade de participação. Faz sentido ou não, irmão, isso daqui? Agora imagina que durante a semana, além da célula, além do culto de quinta-feira, além do domingo, tem um curso de estudo bíblico, quarta-feira. Sabe quantos por cento conseguem participar dessas 4 atividades no mês? 5%. Você pode ver que diminui. Domingo, a igreja está cheia. Na célula, você não tem a mesma quantidade de pessoas na célula. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem é que não frequenta a célula? Muita gente vai levantar a mão. Quinta-feira, muito menos da metade está aqui. Se você vier no curso quarta-feira, só preenche 2 fileiras dessa daqui. Quem está compreendendo, irmãos, até aqui? Agora, vamos fazer essa matemática considerando as 24 horas do dia. Quantas horas tem o dia, meus irmãos? 24 horas. Nós vamos apenas fazer uma conta rápida. Quanto tempo nós ficamos aqui no culto domingo à noite? 2h30. Amém? 2h30 é o tempo que nós gastamos, desde o tempo que a gente estaciona o carro e vem para cá, sim ou não? O grupo dos 70%, quantas horas por mês ela passou com a igreja? 10 horas. É só pegar 2h30 e multiplicar por 4, amém? Então aquele grupo que só participa domingo, ele teve durante o mês envolvimento com a casa de Deus, quantas horas? 10. Aquele grupo dos 30% que conseguem ir na célula também, né? Ele aumenta 20 horas, porque ele consegue participar de 2 atividades. O grupo dos 15% que consegue estar no culto de quinta, aumenta um pouco mais, 30 horas por mês. Ô glória, você pode dar glória a Deus, irmão? 30 horas, olha que lindo, 30 horas por mês, participando domingo, terça e quinta. Mas tem um irmão que é crente mesmo, esse é crente de verdade, ele faz chuva, faz sol, ele vai estar na igreja. Aí ele vem no curso quarta-feira. Diga glória a Deus. Mas são só 5%. Sabe quantas horas por mês ele teve envolvimento direto com a casa de Deus? 40 horas. Amém? Agora olha que lindo. Quantas horas tem um mês? É só pegar 24 e multiplicar por 31. 744 horas. Quantas horas tem um mês, irmãos? 744 horas. Vamos fazer a conta de novo? Muito simples. Essa conta eu coloquei no grupo de pastores que eu faço parte. Os pastores ficaram impactados. Falou, é isso aí, faz sentido.
É isso mesmo. Falei, será que eu estou fazendo a conta certa? Eu fiz e refiz a conta. Esse grupo de 70% que só frequenta domingo, considerando as 10 horas do mês, sabe quantos por cento do mês esse irmão se envolveu com a casa de Deus? 1,3% do mês. Significa que os 98,7% do mês foi fazendo qualquer outra coisa, menos com a casa de Deus. 1,3%. É que a gente nunca parou a pensar nisso. Mas tem aqueles irmãos que além de domingo vão na célula. Sabe quantos por cento do mês aquele irmão se envolveu com a igreja? 2,6%. É muita coisa, né, irmão? Claro que não, pelo amor de Deus. Mas aquele que ainda que vai na célula e vem na quinta no culto, sabe quantos por cento do mês ele se envolveu com a casa de Deus? 4%. 4%. Mas tem aquele crente que está todo dia na igreja, inclusive na célula, no culto de quarta, no culto de quinto e domingo. Sabe quantos por cento esse irmão se envolveu com a casa de Deus? Do mês? 5,3%. Você nunca parou para pensar nisso? Irmãos, isso aqui é uma reflexão que a gente tem que se fazer, porque a gente consegue tempo para tudo, menos para a casa de Deus. A gente consegue tempo para ver filme, consegue tempo para dormir, para descansar, para passear, consegue tempo para trabalhar, consegue tempo para tudo. E a gente não consegue administrar o tempo para fazer e estar envolvido com a casa de Deus. E o pior, nós ainda somos criticados, nós ainda somos acusados daqueles que estão esfolando os irmãos. Agora tudo é igreja, tem que dormir na igreja, tem que botar a cama na igreja. Ah lá, a igreja está explorando as pessoas. Ah lá, é discipulado, é culto, é isso. É 5,3% do mês. Então quando alguém te criticar que você agora está morando na igreja, você fala, meu irmão, você não sabe, eu só estou conseguindo dar 5,3% do meu mês para Deus, na casa de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos? É por isso que a igreja não cresce. É por isso que o reino de Deus não avança em vários lugares, em muitos lugares do mundo. Porque os crentes, os cristãos mais piedosos estão dando 5,3% do seu tempo. E os outros, maioria, 90%, 70%, 1,3%. Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos que valorizam a casa de Deus. Tem muitos irmãos que vêm no culto de domingo e depois do culto vai para o trabalho. Você sabia disso, não? Tem gente que acorda cedo de manhã para trabalhar e à noite chega cansado, mas ele está aqui no curso estudando. Tem gente que chega cansado do trabalho e vai direto para a célula. Tem gente que fala, pastor, estou só aqui o corpo. Minha alma já está no céu há muito tempo, mas eu estou aqui na presença de Deus. Porque valoriza a casa de Deus. A experiência com a casa de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A porta está na casa. Quer ter porta aberta na sua vida? Valoriza a casa. Dá mais tempo para casa. Se envolve com a casa. Sabe? Participe de tudo que você puder participar na casa, porque a porta não está na rua, a porta não está no mundo, a porta não está no seu trabalho, onde você está se matando de trabalhar, a porta não está lá nos seus negócios, a porta do céu está na casa de Deus. Jacó teve um sonho, ele viu, esse não é outro lugar, é um lugar terrível, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Irmão, você sabe que quem não valoriza a casa, não tem portas abertas. Quem não reconhece o valor da casa de Deus, ele não consegue ter portas abertas. Sabe quem eu lembro? O filho pródigo. Quem lembra do filho pródigo? O Evangelho de Lucas vai dizer que o filho pródigo estava na casa do pai. Enquanto o filho pródigo estava na casa do pai, ele tinha provisão, ele tinha proteção, ele tinha comida, ele tinha roupa. A porta da despensa estava aberta para ele. Mas um dia, ele decidiu sair da casa do pai.
E qual foi o resultado do filho? E qual foi o que aconteceu com o filho pródigo? A palavra diz que as portas começaram a se fechar para ele. A palavra diz que veio uma grande fome sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Por que ele começou a passar necessidade? Porque ele saiu da casa do pai. E quando ele saiu da casa do pai, as portas se fecharam. Porque chegou uma hora que ele perdeu o dinheiro, ele perdeu o emprego, ele perdeu tudo. E ele estava comendo bolotas com os porcos. E ele ainda falava assim: meu Deus, na casa do meu pai eu tinha tudo e agora eu só passo necessidade. Por que as portas fecharam para o filho pródigo? Porque a porta está na casa do pai. Diga: a porta está na casa. Diga mais forte: a porta está na casa. Quer portas abertas lá fora? Aumenta a tua porcentagem de envolvimento com a casa do pai. E a gente arruma tempo para tudo, não é verdade, irmãos? Fala a verdade. Quer ver um outro exemplo de uma pessoa? Não, e você sabe, toda quinta-feira, se você puder vir, você vai ser muito abençoado. Nós estamos pregando sobre 12 portas que estão abertas na casa do Pai. A palavra diz em Apocalipse que na Nova Jerusalém há 12 portas que estão sempre abertas. Quem está lembrando de quinta-feira? E nós somos a Nova Jerusalém, que estamos na Nova Jerusalém, participamos da Nova Jerusalém, que é a casa de Deus, e nessa casa as 12 portas estão abertas 24 horas. E na casa do Pai tem porta da salvação, tem porta da provisão, tem porta da prosperidade, tem porta da cura, tem porta da libertação, tem a porta do Espírito Santo, tem a porta da palavra, tem a porta do arrebatamento, tem a porta do chamado. São 12 portas que quem está na casa do Pai tem acesso 24 horas. Diga glória a Deus. Mas sabe que eu lembro de um outro personagem da Bíblia que, por não estar no dia certo, na hora certa, ele não viveu uma experiência de porta aberta com Deus, que é Tomé. Quem lembra de Tomé? Tomé andou 3 anos e meio com Jesus. Amém? Tomé, um dos discípulos do Senhor, sempre esteve nas reuniões, sempre esteve nos discipulados. Mas um belo dia, domingo, ele decidiu faltar o culto. Quem lembra? E foi exatamente no domingo da ressurreição. No domingo que o Senhor Jesus havia ressuscitado. No domingo que ele não podia faltar, ele não estava junto com os discípulos. E a palavra diz que de portas fechadas, Jesus entra naquela casa e diz para os discípulos: paz seja convosco. Todos os discípulos viram o que Tomé não viu. O que os discípulos viram? Jesus atravessou a parede. Ele abriu porta onde não tinha porta. E aqueles discípulos tiveram uma experiência. Eu vi o Senhor. Ainda que todas as portas estejam fechadas, o Senhor se manifesta como porta aberta. Ainda que todas as portas estejam fechadas, o Senhor se manifesta como porta aberta. Tomé não teve essa experiência, porque no dia ele estava cansado, no dia ele estava desanimado, no dia ele estava triste e falou: hoje eu não vou no culto. No dia que ele não foi no culto, ele não viu o Deus que abre portas aonde não tem portas entrar, mesmo com portas fechadas. E o pior, além disso, ele recebeu um carimbo, um estigma de incrédulo, aquele que só acredita vendo. E o pior, porque ele não valorizou a casa, porque ele não valorizou a comunhão, porque ele não valorizou a presença de Jesus no meio dos discípulos, ele ficou conhecido como aquele que tem que crer, tem que ver para crer. Tudo porque ele desprezou a experiência da casa. Quem você quer ser nessas histórias? O filho pródigo ou Tomé? Nenhum dos dois. Porque o filho pródigo foi para o mundo e as portas se fecharam. Tomé estava dentro, mas não conseguia ver as portas abertas. Quem está compreendendo, meus irmãos? Porque a porta está onde?
A porta está onde, irmão? A porta está onde? Na casa. E se a porta está na casa, eu também quero estar na casa. Porque é na casa que a gente experimenta o que quem está lá fora não experimenta. E quando nós voltamos para a vida de Jacó, Jacó viu o que Abraão não viu. Jacó viu o que Isaac não viu. Amém? Porque aquela experiência da casa é um privilégio para aqueles que estão na casa. Quem está na casa aqui? Deixa eu ver. Quem ama a casa do Senhor? Deixa eu ver. Então você vai ter experiências que outros não têm. Você pode sair daqui nessa noite e falar: o culto foi uma bênção. Como Deus falou comigo. Eu estou saindo completamente renovado daquele culto. Você volta para casa com outro semblante, com outra alegria, você volta com outra leveza. O mesmo, a pessoa não pode dizer que não esteve aqui. Quem está compreendendo, irmãos? Então, Jacó teve uma experiência com a casa, e ele viu coisas ali que Abraão não viu e que Isaac não viu. Por que nós temos que valorizar a casa? Por que nós temos, a partir desse ano, irmãos, se esforçar para não perder nenhum culto, se esforçar para participar das células, se esforçar para participar da Rede Kids, se esforçar para estar nos cultos, para estar nas atividades da igreja? Quem está compreendendo, meus irmãos, aqui? Nós temos que nos esforçar para isso, nós temos que nos organizar para isso, porque nós temos que ver essa experiência. E por que a porta está na casa? E por que nós precisamos valorizar a casa? Sabe por que eu aprendo aqui com Jacó? Porque na casa de Deus há manifestações espirituais. Diga: na casa de Deus há manifestações espirituais. Irmãos, Jacó teve um sonho. Isso é uma experiência sobrenatural, sim ou não? Quem quer ter sonhos da parte de Deus? Quem quer ter experiências com Deus? Quem quer ouvir o Senhor falar no pé do seu ouvido? Quem quer ver o Senhor mostrar para você coisas que você ainda não viu? Então Jacó ele teve um sonho, ou seja, aquilo foi uma experiência, uma manifestação sobrenatural. Jacó, naquele sonho, ele viu anjos. Irmãos, quem aqui já viu anjo? Será que não eu apenas? Eu também nunca vi. Imagina você ver um anjo. Aquilo fala de uma visão espiritual, aquilo fala de uma experiência sobrenatural. Então, quando você valoriza a casa, quando nós amamos a casa, nós percebemos o mundo espiritual. Nossos olhos espirituais são abertos. A palavra diz que Jacó viu anjos subindo e descendo. Irmãos, eu não sei você, mas tem anjos aqui nesse lugar. Tem anjos se movendo nesse lugar. Há um mover de Deus nesse lugar. Há uma manifestação sobrenatural neste lugar. Quem tem olhos espirituais e ouvidos espirituais, ele percebe isso. Amém, meus irmãos? Quando nós estamos nessa casa de Deus, Deus fala, porque Deus falou com Jacó. Deus confirma as suas promessas. Deus chega para Jacó e fala: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e eu estou aqui para confirmar a promessa que eu fiz a teu pai. Está vendo essa terra onde você está? Eu vou dar para você e vou dar para a sua descendência. Isso é manifestação sobrenatural. Quando você vem ao culto ouvir a palavra, Deus confirma a promessa no seu coração. Sim ou não, meus irmãos? Deus confirma aquilo que Ele já falou com você em outro momento. Deus também fala com Abraão, com Jacó: Jacó, eu vou abrir a sua visão, eu vou te dar novos projetos, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Então veja, na casa de Deus nós temos manifestações sobrenaturais. Agora, quantas pessoas se privam de viver isso? Não vivem essa experiência. Vivem mais experiência com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. É verdade ou não é? Vivem mais experiências com as coisas do dia a dia que o mundo pode oferecer, mas as coisas de Deus são infinitamente melhores. Amém, meus irmãos? Então diga: na casa de Deus tem manifestações sobrenaturais. Pessoas são curadas, são libertas, são salvas. Pessoas que entraram aqui com pensamentos suicidas saem daqui com outra mente, com outro pensamento. Por isso que nós sempre falamos: você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou.
você não vai sair daqui do mesmo jeito, porque você está na casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Sabe o que tem na casa de Deus? Olha o que diz aqui o versículo 18: tendo Jacó levantado cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto de travesseiro, fez uma coluna com aquela pedra e entornou azeite. Diga azeite. Sabe por que a porta está na casa? Porque na casa tem azeite, e azeite fala do óleo do Espírito Santo. Quem lembra da palavra que eu preguei sobre o óleo aqui? Amém? É esse óleo que nos abastece, é esse óleo que quebra o jugo. A palavra diz em Salmos 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque ali é como um óleo precioso sobre a cabeça que escorre sobre a barba, desce para a gola das suas vestes, é como orvalho de Hermon sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então olha que coisa linda, na casa de Deus tem unção, tem óleo, tem presença do Espírito Santo. Quem está sendo cheio do Espírito Santo aqui hoje? Quem está sendo abastecido desse combustível poderoso do Espírito Santo? E nessa casa de Deus que tem óleo, que tem unção, também tem bênção e tem favor. Diga bênção e favor de Deus. A palavra diz no Salmos capítulo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa bondade, né, e essa misericórdia fala da bênção de Deus, fala da bondade de Deus, fala do favor de Deus. Amém, meus irmãos? Olha o que a palavra diz: eu estou andando, a bondade e o favor de Deus está me seguindo, mas quando eu chego na casa de Deus, ela me alcança. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Repito, a bondade, o favor está te seguindo, só está esperando você parar na casa de Deus, só está esperando você valorizar a casa de Deus, só está esperando você entender a importância da casa de Deus. Só está faltando você se envolver mais com a casa de Deus. E quando você se envolve com a casa de Deus, aonde o óleo é derramado, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, porque a porta está na casa. Quem não está na casa, quem não ama a casa, quem não valoriza a casa e está lá fora como filho pródigo, tem portas fechadas. Agora, quem ama a casa, quem valoriza a casa, quem se envolve com a casa, quem se esforça para estar na vida da igreja da casa, tem bênção, tem favor, tem portas abertas, porque ali o Senhor dá uma ordem, que a bênção alcance ele. Ali o Senhor dá uma ordem, que todo jugo seja quebrado. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você, valorize a casa de Deus. Se num dia da semana, terça-feira, que é a nossa célula, você está em casa vendo televisão, pense assim: eu poderia agora estar numa célula. Se num dia, quarta-feira, você poderia estar na casa de Deus aprendendo a palavra, e você está em casa talvez se distraindo, fazendo qualquer outra coisa, pense: eu vou estudar a palavra, eu vou ir para a casa de Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então o objetivo dessa palavra é que nós valorizemos mais a casa de Deus, porque a gente arruma tempo para tudo, sim ou não, meus irmãos? A gente arruma tempo para tudo, mas não arruma tempo para a casa de Deus. É verdade ou não é, meus irmãos? Amém? Porque a porta está onde? Na casa. E sabe o que Jacó também aprendeu com a casa? E sabe por que a porta está na casa? Diga, porque na casa tem uma escada. Diga, na casa tem uma escada. Qual foi a visão que Jacó teve? Ele viu uma escada, e no topo daquela escada ele viu uma porta. Amém? Ele viu uma escada, e no topo da escada ele viu uma porta. Sabe o que eu aprendo? Se eu quero viver experiências de portas abertas com a casa de Deus, eu preciso aprender que a vida é feita de processos, degrau por degrau, passo por passo.
Ninguém pula do primeiro degrau até o último degrau com uma pisada só, sim ou não? Alguém faz isso? Eu estou no primeiro degrau, eu tenho 30 degraus para subir, eu vou dar um pulo, eu sou um homem elástico. Eu vou dar um passo e a minha perna vai esticar e vai chegar lá em cima. É assim que acontece? Não. Eu tenho que subir um degrau de cada vez. Agora, eu quero chegar lá no topo, eu quero chegar lá em cima, porque lá tem uma porta aberta me esperando. Eu vou correr, porque eu quero chegar logo naquela porta. Aí eu vou correr essa escada. Chega no meio da escada, já está cansado. Verdade ou não é, meus irmãos? Outros olham para o topo da escada, até veem a porta aberta e falam assim: é muito longa essa escada, eu desisto, não quero nem começar. Sede firmes e constantes. A constância é melhor do que a velocidade. E melhor do que a velocidade é você começar. Porque tem gente que quer ser veloz, mas nem começa, só fala, e não passa nem do primeiro degrau. Então eu quero dizer para você, meu irmão, continue subindo os degraus. É um dia após o outro. É um culto após o outro. É uma aula após a outra. É uma semana após a outra. É um mês após o outro. É uma conferência após a outra. Nós estamos perseverando em ler a Bíblia todos os dias. É difícil, não é fácil, porque o nosso corpo não aguenta. Ele cansa muito rápido e muito fácil, mas eu não vou desistir. Eu parei no segundo degrau, mas eu vou continuar para o terceiro. Eu estava orando, eu estava buscando, mas eu parei de orar. Eu estava caminhando com Deus, eu estava subindo o degrau. Eu estava indo bem, mas eu parei e até voltei. Mas eu vou continuar subindo esse degrau. A nossa vida com Deus é um dia após o outro, irmãos. É perseverança, é constância. A palavra diz em Hebreus capítulo 6, versículo 12: porque vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Tem porta aberta para você, meu irmão. A porta já está te esperando. Você vai entrar nessa porta, mas tem que passar por esses degraus. Tem gente que quer entrar na porta, mas não quer passar pelo processo. Não, eu quero ser piloto de avião, mas não quer estudar, não quer aprender, não quer passar pelo processo. Eu quero ser um empresário bem-sucedido, eu quero fazer isso, eu quero ter aquilo. Passa pelo processo. Eu quero ser o pastor Léo, eu quero ter a igreja igual a Manem. Passa pelo processo. Mas eu quero o que o outro tem, eu quero o que o outro... Passa pelo processo que o outro passou. E se tem um lugar que ensina a gente processo, é a casa de Deus. Aqui tem que passar pelo processo. Vai passar por uma célula, vai ser treinado, vai ser discipulado, vai passar por um curso, vai ser acompanhado, para quando estiver no processo, ter a oportunidade de estar aqui pegando o microfone, ministrando e pregando. Agora tem gente que quer chegar num lugar e já quer no dia seguinte fazer as coisas. Aí tu vê a pessoa não participa da célula, não participa de nada, não se envolve com nada e quer ter status. E quer estar lá no topo para ser visto, ovacionado, ou seja lá o quê. Mas não quer ter humildade para passar pelos processos, para estar servindo os irmãos. Quem está compreendendo, meu irmão? Diga glória a Deus. E se tem algo que nos ensina o processo, é a casa de Deus. Ensina você como você entrega a sua vida para Jesus, como você é batizado, como você faz os cursos, como você recebe. Na medida que você vai aprendendo, você vai crescendo, vai ganhando responsabilidade. Porque na casa de Deus tem escada. Na casa de Deus tem degraus. Na casa de Deus tem processos. E aqui a gente ensina isso e aprende isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora tem gente que não quer passar pelos processos. Não tem paciência de passar pelos processos. Por isso que muitas vezes a porta não se abre. Passe pelos processos. Tem um processo de crescimento para você lá na sua empresa, amém? Você quer ser gerente, não quer? Você quer ser o líder? Você quer ter salário triplicado, quer? Quintuplicado, amém? Tem processo lá também.
Tem processo lá também. Não se humilha diante de Deus, não. Não se quebranta diante de Deus, não. Não aprende a depender de Deus, não, que você está mais perto da porta da rua do que a promoção do seu trabalho. É simples assim. Pelo amor de Deus, minha gente. A porta está na casa. A porta não está lá no seu trabalho. A porta primeiro está aqui. Mas para entrar lá tem que valorizar aqui. Senão vai ser envergonhado lá. E a vergonha é pior. Porque aqueles que se humilham diante do Senhor, passando pelo processo, valorizando a casa, Deus exalta. Mas aquele que é soberbo, cheio de si, mesmo estando na casa, mas não é humilde para se quebrantar, é envergonhado. Porque positivo com positivo não bate. Seja negativo nesse processo. Apresente diante de Deus a sua fraqueza e fala: Senhor, eu não valho nada, eu sou fraco, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou orgulhoso, eu não perdoo, eu sou cheio de si, eu sou arrogante. Se quebranta diante de Deus, passa pela porta da humilhação, e na casa de Deus você tem que sentar para aprender, para ouvir que é Deus que está falando com você, e é para o seu bem. Porque aqui é casa do oleiro, aqui é quebrantado, aqui o oleiro pega o vaso e quebra. Lá fora as pessoas vão dar bater no teu ombrinho, falar que você é o cara, vão botar escada para você subir e te colocar lá em cima, para quando você chegar lá em cima, puxar a tua escada e você cair. Vão te encher o ego. Vão falar que você é o cara, que você é o tal, que você é inteligente. E o diabo vai só colocando escada para você subir, vai só colocando escada para você subir. Mas aqui você não vai ouvir isso, não. Aqui você vai ouvir: desce a casa do oleiro. Aqui você vai ouvir: se quebranta. Aqui você vai ouvir: se humilha. Aqui você vai ouvir: você não vai pisar em ninguém. Aqui você vai ouvir: quem é você na fila do pão para falar de qualquer jeito. Aqui você vai ouvir: se humilha, se quebranta. Vai para o degrau, vai para o primeiro degrau da escada. E enquanto tiver pastor aqui cheio do Espírito Santo, com visão de Deus, ninguém vai tirar farofa. É por isso que muita gente não aguenta ficar aqui. É por isso que tem muita gente que sai. Porque só quer tapinha nas costas, mas não quer ser confrontado. Casa de Deus não é casa da mãe Joana, minha gente. Casa de Deus tem que ter temor, tem que ter reverência. É só passar da linha. É só sair das 4 linhas, como diz o presidente. Você vai ver o que é a tesoura de Deus passar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se quebranta diante de Deus, irmão. Leva a sério a casa de Deus. Leva a sério o lugar que você está pisando, que é terra santa. Leva a sério o lugar que você está sentado, porque o dinheiro que comprou essa cadeira é dinheiro santo. Leva a sério as pessoas que estão aqui, porque as pessoas que estão aqui não são perfeitas, mas são escolhidas por Deus, estão num processo. Se você me perguntar o que eu falei, só vendo no YouTube para ouvir de novo, porque eu já esqueci tudo. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A soberba fecha a porta, mas a humildade te coloca dentro da porta. E a chave já está na porta. Jesus já colocou a chave na porta. Se quebranta e se humilha, que Deus vai te exaltar na sua casa, Deus vai te exaltar no seu trabalho, Deus vai te exaltar na sua empresa. Se quebranta e se humilha, que essa porta já é sua. Diga glória a Deus. Casa de Deus é a porta dos céus. Casa de Deus é lugar de compromisso. Diga compromisso. Eu já preguei sobre compromisso. Jacó pegou aquela pedra e transformou aquela pedra numa coluna. Diga coluna. Todos nós somos pedras, amém? Mas a vontade de Deus é que você não seja somente uma pedra, você seja uma coluna. Porque coluna suporta a pressão. E quanto maior é a pressão, maior é o poder. Não, pastor, não quero compromisso com nada. Ok, não vai ter poder.
Eu não quero compromisso com ensaio, não quero compromisso com horário, não quero compromisso com nada. Eu só quero sentar e ouvir a palavra. Amém. Vai ter um nível de poder. Mas quanto mais você se lança para se comprometer com a obra, mais poder você recebe. Porque coluna sustenta a obra de Deus. Jacó fez um voto. Ele assumiu um compromisso. Ele falou assim: eu não quero ser apenas uma pedra. Eu quero ser essa coluna que está cheia do azeite. Porque ele pegou o azeite e derramou sobre a coluna. Quem é a coluna recebe azeite, azeite é unção, unção é poder. Você é líder na casa de Deus, você faz algo na casa de Deus, dentro daqueles 5%, ou você está disposto a dar mais um pouco por cento para Deus, receba poder. Compromisso. Jacó falou: eu quero compromisso com essa casa. Eu quero ser essa coluna. E ele ainda falou mais. Ele falou ali: eu fiz um voto com Deus, versículo 20. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E ele disse mais: e essa pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederdes, certamente darei o dízimo. Uau! Apareceu o dízimo aqui. Para quem não gosta do dízimo, para quem não concorda com o dízimo, e para quem não dá o dízimo, está aqui o dízimo. Casa de Deus é onde tem porta aberta, e para entrar nessa porta tem que dar o dízimo. Preciso desenhar, fazer setinha. Pastor, não concordo com o dízimo. É um direito de qualquer um de nós, mas não tem como negar o que está escrito aqui. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Por que muitas portas estão fechadas? Porque a pessoa não entendeu a importância do dízimo. Porque dízimo fala de compromisso. O que Jacó falou para o Senhor? Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abrir as portas, se o Senhor me proteger no meu caminho, e se eu voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e eu serei dizimista. Ele disse: o Senhor será o meu Deus, e eu darei o dízimo de tudo que eu conseguir. Quem está preparado para fazer esse voto com Deus? Esse compromisso com Deus? Então, isso é muito lindo. E a palavra diz que ele foi muito abençoado. Então, casa de Deus é onde tem porta, sabe por quê? Na casa de Deus tem compromisso. Amém? E na casa de Deus tem prosperidade. Diga prosperidade. Diga prosperidade. Irmão, quem ama a casa de Deus é próspero. Quem se envolve na casa de Deus é próspero. Quem valoriza a casa de Deus é próspero. Quem entende o que é a casa de Deus é próspero. Amém? Quem entende essa palavra, prospera. A casa de Deus, ela traz prosperidade. Isso é muito lindo. Agora olha o que diz Gênesis capítulo 32, versículo 9. Olha lá, abre lá. Gênesis 32, 9. Jacó assumiu um compromisso com Deus. Jacó falou: eu quero subir nessa escada, eu quero passar por esse processo, eu quero estar nesta unção, eu quero viver essa experiência do mover, da manifestação, eu quero ter compromisso com a casa de Deus, eu quero sustentar a casa de Deus, eu quero ser coluna na casa de Deus, eu quero aumentar o meu percentual de envolvimento na casa de Deus. E sabe qual foi o resultado na vida de Jacó? Ele prosperou. Olha o que diz Gênesis 32, versículo 9. Lá na frente, depois do processo que Jacó vai para a casa do seu tio Labão, você conhece a história. E quando ele está voltando para a casa do seu pai, ele encontra com seu irmão, aí tem uma outra história. E ele prepara um presente para dar para o seu irmão, Esaú. Não vou pregar sobre isso, mas você sabe. Aí olha o que diz Gênesis 32, versículo 9. Orou Jacó e disse: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela que eu te farei bem. Repare, Jacó agora passou por aquela experiência da casa,
Passaram-se os anos, ele foi para a casa do seu tio Labão, agora ele está voltando para a sua parentela. Ele diz: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Agora olha o que diz aí a próxima parte: pois com apenas o que, meus irmãos? Um cajado atravessei esse Jordão. O que Jacó tinha quando ele, depois que teve a experiência com a casa de Deus, onde ele falou: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo, lembra? O que Jacó tinha naquele momento? Um cajado e nada no bolso. Ele era pobre, pobre, pobre de maré de si. Ele não tinha nada, ele só tinha um cajado. Agora ele está voltando. Aí ele está lembrando o que Deus fez na vida dele. Senhor, lembra? Eu só tinha um cajado, mas agora eu tenho 2 bandos. Agora, olha a minha prosperidade. Olha quanta gente está comigo. Olha a minha família. Olha os bois. Olha tudo que eu tenho aqui. Porque ele prosperou. Agora vamos mais à frente. Gênesis 32, o mesmo capítulo, versículo 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. Qual foi o presente que ele separou para Esaú? 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, obrigado, 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas. E quantos jumentinhos? 10. Detalhe: aquilo tudo era um presente. Não, você não entendeu o que eu falei. Ele passou por todo o processo, passou pela porta, passou pelos degraus, valorizou a casa de Deus, passou pela transformação, se humilhou, se quebrantou e Deus honrou. Porque lá na casa do tio Labão, ele se enriqueceu, entrou com um cajado e voltou rico, milionário. Mas quando ele voltou, ele falou: eu vou separar um presente para o meu irmão, porque ele ainda está chateado comigo. Essa é a história. Aí eu vou separar um presentinho para ele. Que presente vai ser esse? 200 cabras, 20 bodes. Meu irmão, presente é o quê? É uma parte do todo, sim ou não? Se ele separou um presente é porque ele tinha muito mais. 40 vacas e touro. Tem um comentário bíblico, Charles Bicon, que ele atualiza esses valores na moeda atual. Quanto que era em reais que Jacó deu de presente para o seu irmão? Aí ele vai falar: 200 cabras, $163 cada uma, porque o livro é americano, dá $32.600. 20 bodes, $177 cada um, $3.540. Eu não vou ler tudo, mas no final ele deu de presente para o seu irmão aqueles jumentinhos, as jumentas, as vacas, os touros, $654.960. E tem gente que é mendigo para dar presente para alguém. Ou vai na festa de alguém, come churrasco, come tudo, não leva um nada. Ele falou: vou dar um presentinho. 654, é porque é uma mentalidade de escassez, né? Ele falou: vou dar um presente para meu irmão. $654 mil. Mas em reais, multiplica aí por R$5. 3.274.000 reais. Valeu a pena ou não valeu a pena ouvir aquela pregação naquele domingo? Valeu a pena ou não valeu a pena descer à casa do olheiro? Valeu a pena ou não valeu a pena ouvir a palavra de Deus?
Valeu a pena ou não valeu a pena sair lá de Nova Iguaçu para ouvir a pregação? Valeu a pena ou não valeu a pena sair lá de Copacabana, cruzar a Avenida Brasil para ouvir a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus? Valeu a pena ou não valeu a pena passar pelo que ele passou? Ele entendeu que a porta está na casa, ele entendeu que a prosperidade está na casa, ele entendeu que tem que amar a casa, e porque ele amou a casa, ele falou: eu tenho compromisso com a casa, eu faço um voto com meu Deus, de tudo que ele me der, eu vou dar o dízimo e vou prosperar. E qual foi o resultado? Ele enriqueceu. Ou como diz o outro irmão, ele enricou. Vale a pena ou não vale a pena? Isso tudo para mostrar para você que Deus tem uma porta grande, oportuna, como diz a Bíblia, porque no momento certo Ele vai te colocar na frente dessa porta. E você não vai precisar forçar essa porta já está aberta. E se prepare para ser surpreendido. Simplesmente, aí eu vou juntar com a palavra de terça-feira do debate. Coloca a sua fraqueza diante de Deus. Coloca a sua dificuldade diante de Deus. Se humilha diante de Deus. Fala: Senhor, eu me quebranto diante de Ti. Porque eu quero ser como Jacó, eu quero ser transformado. Eu quero viver a experiência da casa do oleiro. Eu quero amar o que o Senhor valoriza, o que o Senhor ama. Porque eu sei que vai valer a pena. O Senhor é o meu Deus. Eu sou o seu filho. Quem vai amar mais a casa de Deus a partir de hoje? Quem vai aumentar aquele percentual que eu falei no início? Se você é daquele grupo que só está dando 1,3% do mês, você consegue dar um pouco mais? Amém ou não, irmãos? Você consegue aumentar esse percentual? Ou você é daquele dos 2,6% do mês, você consegue aumentar o percentual? Ou você é dos 4% ou dos 5,3%, você consegue aumentar o percentual? Agora olha o que é a graça e o que é a misericórdia e o que é a bondade de Deus. Mesmo a gente dando tão pouquinho, Deus ainda nos dá muito. Mesmo a gente fazendo um pouquinho, Deus ainda faz muito. Mesmo a gente não fazendo nada, é porque isso é bondade, isso é graça, isso é favor, é para quem não merece, é misericórdia de Deus. A gente só tende a valorizar mais a obra de Deus. Você que está trabalhando, continua trabalhando, continua se doando, continua se esforçando. Nunca diga: a igreja está me explorando, o pastor está me explorando. Nunca fale isso. Você que pode se lançar, se lance. Deus está nos convidando a amar a sua casa. É com muito temor que eu falo isso para você, irmãos. Com muito temor. Eu sempre acho que eu faço pouco, quero fazer mais. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, aplauda o Senhor Jesus.